O sonho canadense pode virar pesadelo em apenas poucos meses. A promessa de estabilidade, segurança e oportunidades que atraiu milhares de brasileiros está começando a mostrar rachaduras profundas, e quem mora aqui sente na pele. Mas o que acontece quando o país que muitos idealizaram como a solução para a sua vida começa a fechar portas na sua cara? Neste vídeo, você vai descobrir por que tantas pessoas estão repensando sua decisão de migrar para o Canadá. Vamos explorar uma realidade surpreendente que desafia a visão romantizada da imigração e revela o custo invisível de recomeçar em outro país. Imagine um lugar onde o simples ato de sair na rua já traz alívio, onde a segurança é quase palpável e a sensação de pertencimento parece estar à espreita, logo ali na esquina. Foi assim que o Canadá passou a ser visto por milhares de brasileiros, um refúgio de paz, com ar puro, ruas limpas e um governo que funciona. Durante décadas, essa imagem se espalhou como verdade incontestável, sustentada por rankings internacionais e histórias de sucesso que pareciam tiradas de filmes. Programas migratórios bem definidos, serviços públicos acessíveis e uma política de acolhimento generosa fizeram do Canadá um imã para quem buscava recomeçar com dignidade. A promessa era de que, com esforço e qualificação, o sonho canadense era possível, e durante muito tempo foi. Mas como tudo que brilha demais, essa narrativa esconde pontos cegos. O que poucos previram foi que o sucesso da imigração em larga escala também traria desafios que ameaçariam justamente essa imagem de paraíso. De maneira quase silenciosa, o país começou a mostrar sinais de sobrecarga, e a visão de terra prometida começou a se esfarelar nas entrelinhas da burocracia, da economia e da política. E é aí que as coisas começam a mudar. Do dia para a noite, o que era bem-vindo virou incômodo. O aumento expressivo de imigrantes nos últimos anos acendeu um sinal de alerta dentro do próprio Canadá. De forma sutil, parte da população passou a enxergar os recém-chegados não como reforços para a economia, mas como vilões invisíveis da inflação, da crise no mercado imobiliário e da fila nos hospitais públicos. Essa mudança de humor coletivo começou a influenciar discursos políticos, manchetes de jornais e até conversas em cafeterias. O que antes era orgulho multicultural virou pauta de debate acalorado nas eleições. Com a pressão popular crescendo, o governo se viu obrigado a adotar um tom mais cauteloso, quase defensivo. Novas medidas começaram a restringir a entrada de estrangeiros, transformando o que era um caminho claro em um labirinto de incertezas. A confiança no sistema migratório deu lugar à ansiedade, e muitos imigrantes passaram a viver com um olho no presente e outro no relógio, contando os dias até o visto vencer. Esse novo clima de instabilidade lançou uma sombra sobre quem só queria um lugar para recomeçar. Era para ser o começo de uma nova fase. Caroline, uma mineira que desembarcou em solo canadense com a mala cheia de esperança e um visto de jovem profissional, com formação sólida e experiência no currículo, ela acreditava que estava fazendo tudo certo para conquistar a tão sonhada residência permanente. Mas bastaram alguns ajustes nas regras de imigração para transformar sua jornada em um quebra-cabeça com peças faltando. De repente, nada era garantido, nem mesmo o direito de permanecer. Como se não bastasse a insegurança burocrática, a vida cobrou em outra moeda: emocional. Durante o período em que aguardava respostas do governo, Caroline perdeu a avó no Brasil e não pôde voltar para se despedir. Essa dor silenciosa, comum entre imigrantes, raramente aparece nos comerciais bonitos de agências de intercâmbio. Hoje, ela vive entre a gratidão pelas conquistas e o medo constante de ter que deixá-las para trás. E o que mais assusta é saber que sua história não é exceção, é, cada vez mais, a regra. Nem sempre o Canadá foi sinônimo de portas abertas. Durante boa parte do século XX, a política migratória favorecia apenas pessoas brancas, de origem europeia, com o objetivo de preservar um perfil populacional específico. Foi só em 1967, com a adoção do sistema de pontos, que o país começou a priorizar mérito em vez de etnia, analisando nível de escolaridade, fluência em inglês ou francês e experiência profissional.
Essa virada representou um marco de ousadia para a época e abriu caminho para um país mais diverso. Com a chegada de Justin Trudeau ao poder, o tom mudou novamente. A retórica de inclusão ganhou força e o Canadá passou a acolher refugiados e imigrantes em volumes nunca antes vistos. Essa abertura conquistou os holofotes do mundo e reforçou a imagem de nação multicultural e progressista. No entanto, como em qualquer sistema sob pressão, os limites começaram a aparecer. A boa vontade estatal esbarrou na realidade prática, orçamentos apertados, estruturas sobrecarregadas e uma crescente sensação de que o cobertor social já não cobria todos. E isso, como veremos a seguir, tem consequências numéricas bem concretas. Foi como abrir uma represa. Entre 2015 e 2024, o Canadá saltou de 35 para 41 milhões de habitantes, um crescimento impulsionado, em grande parte, pela imigração. Foram concedidos 3 milhões e 600 mil vistos de residência permanente em menos de uma década. A princípio, esse aumento foi comemorado como uma vitória demográfica, já que o país enfrentava envelhecimento populacional e escassez de mão de obra. Mas logo ficou claro que crescimento sem planejamento cobra seu preço. O setor imobiliário foi o primeiro a gritar. Com mais gente buscando moradia, os preços dispararam, especialmente em cidades como Vancouver e Toronto, onde alugar um apartamento passou a exigir quase metade da renda mensal. Comprar um imóvel, para muitos, virou miragem. Ao mesmo tempo, hospitais ficaram mais cheios, ônibus mais lotados e o tempo de espera por atendimento aumentou. Não é difícil entender por que muitos canadenses começaram a associar esses problemas à chegada excessiva de estrangeiros, ainda que a realidade seja mais complexa que isso. Em meio a esse cenário, começaram a surgir denúncias que soam quase inacreditáveis. Agências fraudulentas cobrando fortunas para vender falsas promessas de imigração fácil. Em alguns casos, estudantes estrangeiros eram usados como fachada por instituições de ensino caça-níquel, que lucravam alto com a demanda. O sistema, antes respeitado, passou a ser questionado pela própria população local, e o que antes era um orgulho nacional virou uma ferida exposta, pronta para ser explorada politicamente. Pressionado de todos os lados, o governo Trudeau percebeu que já não dava mais para empurrar o problema com a barriga. Em 2024, vieram as primeiras medidas mais duras. Redução drástica no número de vistos para estudantes internacionais, contenção na emissão de residências permanentes e um novo foco em sustentabilidade migratória. Ainda assim, não foi suficiente para segurar o desgaste político. A insatisfação popular chegou a tal ponto que Trudeau decidiu renunciar. Quem assumiu foi Mark Carney, ex-governador do Banco do Canadá, com fama de gestor técnico e postura mais pragmática. Sua chegada trouxe esperança de equilíbrio, mas também um endurecimento significativo das regras. Uma das medidas mais controversas foi a proibição de pedidos de refúgio por pessoas que já estivessem no país há mais de um ano. A prioridade passou a ser controle, não acolhimento. Essa guinada estratégica dividiu opiniões, mas refletia o novo espírito do tempo. Menos romantismo, mais cálculo. A imigração, que já foi símbolo de ousadia e visão de futuro, virou pauta de contenção. Muitos se perguntam se o país está perdendo sua essência ou apenas se ajustando aos próprios limites. Enquanto isso, os imigrantes, antigos e novos, seguem tentando se adaptar às regras do jogo. Um jogo que agora muda mais rápido do que nunca. E é exatamente nesse cenário instável que surgem vozes como a de Pushpinder e Sukhpal. Pushpinder trabalha num armazém. Sukhpal dirige para aplicativos. Ambos vieram da Índia com a mesma expectativa que move tantos: qualidade de vida, estabilidade e chance de crescimento. Eles não se arrependem, mas também não escondem a frustração com os altos custos, a dificuldade de economizar e o tempo que a vida demora para encaixar. Dizem que o Canadá é um bom país, mas não é o que se vende nos vídeos promocionais. O frio, curiosamente, não é o maior desafio. É a solidão. A sensação de estar sempre começando do zero. Caroline, jamais calejada pela experiência, não mede palavras quando alguém pergunta se ainda vale a pena tentar. A resposta dela é um misto de sinceridade e alerta.
Só venha se estiver realmente preparado. E isso vai muito além de falar inglês ou ter um diploma. Ela fala em planejamento financeiro robusto, estrutura emocional e até uma certa dose de desapego, porque o Canadá pode sim oferecer oportunidades, mas também vai testar seus limites de formas inesperadas. Idealizar demais é o primeiro passo para se frustrar. Ela termina sua fala com algo que parece simples, mas carrega peso. Não venha pelo sonho, venha pelo plano. Para quem vê de fora, essa frase pode soar fria, mas para quem vive dentro do sistema, é puro realismo. Caroline não abandonou o desejo de ficar, mas agora sabe que estar no Canadá não é, por si só, uma vitória. É só o início de uma trajetória cheia de incertezas, escolhas difíceis e ajustes constantes. Sua voz ecoa como um lembrete para quem está prestes a cruzar fronteiras com os olhos brilhando e sem olhar para o chão.